Graça e paz, amados de Deus, estamos aqui, mais uma vez aqui em nosso canal, aqui no YouTube, para que você possa aprender das coisas do Senhor, das coisas de Deus, porque estamos sempre prontos a crescer na palavra, no conhecimento, e é uma honra, estarmos aqui fazendo essa transmissão, Então você, já de antemão, já vou falando a você, para você aí comentar, você curtir, você compartilhar, e se inscrever em nosso canal. Pois queremos alcançar muitas pessoas, mais e mais pessoas, acerca da palavra da fé, chegando aos corações de todo o mundo, de todo o planeta. Aleluia! Antes de tudo, amados, quero fazer uma oração, porque hoje nós temos um tema dividido em duas partes. Temos a primeira parte agora e teremos a segunda parte, onde nós estaremos falando sobre o livro de Jó, O que não contaram acerca deste livro, Mas antes vamos começar com uma oração em nome de Jesus. Aleluia! Pai, te damos graças por essa tarde maravilhosa que o Senhor tem separado para nossas vidas. E esta tarde, Pai, eu quero orar por cada família, Pai, por cada pessoa que está nos assistindo nesse momento. O Senhor abençoando, Pai, a sua família, abençoando, Pai, também o trabalho, abençoando o comércio, abençoando, Pai, aonde essa pessoa estiver, Pai. A tua graça e a tua unção, resolvendo todas as coisas, Pai. Te damos graças em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, amados. Então, vamos iniciar o nosso estudo, Vai ser dividido em duas partes sobre o livro de Jó, O que não contaram sobre este livro, A gente vai iniciar. Lembrando a vocês que aqui abaixo, vai estar passando o endereço das nossas igrejas, Tanto de Uruburetama como de Irauçuba, De repente você desejar fazer uma visita, você seja bem-vindo. Eu e minha esposa, minha família, minha filha, todos estaremos lá, os irmãos, de braços abertos para receber você em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá para o livro de Jó. Entendemos algumas coisas, mas que é isso, pastor? O Senhor disse algumas coisas que nós não sabemos. Como é que é isso? Eu já li o livro de Jó. Amados, muitas coisas nós já lemos no livro de Jó, mas precisamos entender algumas realidades que muitas vezes as pessoas tiram fora do texto. Existe um contexto que as pessoas tiram do texto e usam um pretexto para dar uma filosofia, ou uma razão, ou uma doutrina acerca daquele tema, daquele assunto. E é por isso que nós estamos aqui, para ler um contexto daquilo que fala sobre o livro de Jó. Então nós vamos entender aqui sobre Jó. Pastor, eu estou passando pela mesma situação que Jó passava. Então você vai ter o mesmo final que Jó teve. Aleluia, multiplicação sobre sua vida em nome de Jesus. Mas vamos ler aqui. Eu quero começar com o versículo 1 do capítulo 1. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Amém? De repente você não está com sua Bíblia, bota um pause aí. Pega lá a sua Bíblia para você acompanhar comigo, porque fica bênção demais. Bênção demais acompanhando junto com a Bíblia, Os bereanos faziam isso, Eles conferiam nas Escrituras. Então vamos lá. Lá no capítulo 1, versículo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, falando de Jó, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto. Veja só, íntegro, reto, que mais? Temente a Deus e que se desviava do mal. Olha as características desse homem. Que homem poderoso em Deus, amados? Então, nós podemos ver aqui umas referências do que é Jó.
Mas, pastor, porque isso aconteceu na vida de Jó. Se Jó era um homem reto aqui, Deus falando, temente, se desviava do mal, íntegro. Meu Deus, por que aconteceu isso aí? Então vamos ver aqui mais alguma coisa. Se você ler do versículo 2 ao versículo 5, você vai ver uma biografia da vida de Jó, das coisas que ele tinha, quem era ele. Mas quando você começar a ler no versículo 4, você vai começar a destrinchar acerca deste texto e da história e daquilo que nós queremos falar do que aconteceu na vida de Jó. Vamos ver aqui, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passar por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Olha só, está falando de Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, todas aquelas características que nós lemos aqui no versículo 1, né? E que se desvia do mal. Então respondeu Satanás a ele: ao que o Senhor, porventura, só está enchendo ele de bens? Como ele não pode temer ao Senhor, né? Temer a Deus. Acaso não cercaste com bens a ele, a sua casa, e tudo quanto ele tem? Olha só uma coisa, irmãos. E as obras de suas mãos o abençoaste, e os seus bens se multiplicaram. E veja só aqui uma coisa. Versículo 11. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Mas o que eu estava observando aqui, uma coisa, que eu estava observando agora. Olha só, irmãos, a Bíblia está dizendo o que aqui? Que ele foi cercado de bens que Deus deu. Veja só, no versículo 10. Cercaste ele de bens, a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem. E as obras de suas mãos abençoastes. Eita, glória a Deus. E os seus bens se multiplicaram na terra. Meu Deus do céu. Deus deu, Deus tirou. Vamos ver isso aqui, né? Mais na frente. Mas o que eu quero mostrar a você é porque a bênção do Senhor enriquece. E ela não acrescenta dores. E aqui nós podemos ver que Deus abençoou todas as coisas na vida de Jó. Ele abençoou. O próprio aqui, Satanás reconhece isso. O maior inimigo, né? Mas veja só, aqui chega no versículo 11, ele diz, estenda a mão contra ele, para ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. Aí lá no versículo 12 diz, então disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em seu poder. Então não era, antes, não era coisas que Satanás tinha dado a ele. Não foi Satanás que deu coisas a ele. Foi Deus que abençoou Jó. Mas houve uma permissão agora de Deus, de o quê? Falando a Satanás, tudo que ele tem lá, eu entrego a você, para você fazer o que quiser. Mas não toca a vida dele. Amém? Não toca a alma dele. Então nós podemos ver aqui uma permissão de Deus. Mas por que Deus permitiu? Hein, pastor? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Se nós começarmos a ler aqui do versículo 13, nós vamos começar a ver as aflições de Jó, aquilo que ele estava passando. E se você lá no versículo, vamos ver aqui, versículo 21, há uma confissão de Jó. Jó diz assim, e disse,
Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí eu digo uma coisa para vocês, amados. Foi Deus que deu, no contexto que lemos no versículo 10? Sim, Deus deu. Mas Deus tirou. Vamos ler aqui para refrescar sua memória. Lá no versículo 12, diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem, está em teu poder. Então somente só não toca na vida dele. Então foi entregue a quem? A Satanás. Por isso que Jesus fala lá no Novo Testamento, João 10:10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Como vamos entender o livro de Jó? Colocando o óculos certo, a lente certa do Novo Testamento para enxergarmos o Velho Testamento. Porque o Velho, irmãos, Testamento, você só pode enxergar se você tiver as lentes do Novo Testamento. Então nós começamos a destrinchar coisas que estão lá no Novo Testamento e trazemos a nossa visão. Mas Jó, quando ele falou isso, nós vamos ver lá na frente, que eu vou falar a você, ele falou algo que ele não entendia, uma revelação de algo que ele não entendia. Ele não recebeu a revelação correta. Ele não tinha um conhecimento correto daquilo. E ele disse: Deus deu e Deus tirou. Mas Deus não tirou. Nós lemos aqui no contexto o quê? O poder está em tuas mãos. Está em tuas mãos, Satanás. Mas aí eu digo, mas por que, pastor? Por que então isso? Porque Deus deu para Satanás tocar em tudo quanto ele tinha. Perdeu filhos, perdeu os bens, perdeu animais, perdeu as suas contas bancárias, né? Perdeu tudo. Veja só no capítulo 3, versículo 25, do mesmo capítulo de Jó, que diz assim, ele vem os amigos dele, né, aqueles amigos, e começam a falar com ele começa aquela coisa toda, né, a falar, a discursar. Mas lá no versículo 25 do capítulo 3 de Jó, começa a mostrar a razão daquilo que estava acontecendo na vida de Jó. Preste bem atenção. Aquilo que eu temo... Peraí. Jó, ele temia? Temia? Temia o quê? Aquilo que eu temo me sobrevém. E o quê? E o que eu receio me acontece. Então, o que ele tinha? Ele tinha um temor de quê? De perder as coisas. Ele receava o quê? Perder tudo. Então, existia o quê? Medo. Aleluia. Glória a Deus. Então, existia uma brecha na vida de Jó. Ele receava, mas pastor, ele era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Não tinha nada nele que pudesse dizer esse aqui, isso. Mas na história nós podemos ver aqui, irmãos, que ao decorrer dessa história, algo aconteceu na vida de Jó. Algo tinha ainda no coração de Jó. Mesmo amando o Senhor, mesmo fazendo aquilo, isso é uma lição para nós. Isso é uma lição para que possamos aprender que não é só apenas dizer, Senhor, te amo, Senhor, gosto de você, eu vou para os cultos, vou para a igreja. Amo os seus princípios, amo a sua palavra, mas muitas vezes, irmãos, nós nem estamos nem aí para a palavra. Mas aqui fala que ele receava, ele tinha medo de algo, de perder as coisas. Mas na próxima parte, eu vou concluir tudo isso aqui que eu estou falando. Eu queria que você entendesse o básico disso aqui que ele falou. E aí vamos entender na segunda parte, vamos fazer o fechamento disso aqui que nós falamos. Mas você precisa ter a lente do Novo Testamento para enxergar
o Velho Testamento. Amém? Então Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e aguarde a segunda parte aí. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por essa primeira parte e você vai destrinchar junto conosco a segunda parte aí. Amém? Aleluia. Pai, te damos graça por essa inspiração do teu Espírito em explicar essa primeira parte aqui, Pai, deste estudo maravilhoso do livro de Jó, que o Senhor possa nos inspirar, Pai, na segunda parte, para que possamos ensinar os teus filhos a andarem nessas verdades. É em nome de Jesus que te agradecemos, oramos por cada família. Amém. Amém, amados. Então até a segunda parte, mas não esqueça uma coisa, comente aí, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e seja abençoada com a palavra da fé ao seu coração, em nome de Jesus.